Olá, bem-vindos à Solução Saival. E nesse vídeo vamos aprender tudo sobre pensamento estratégico, com análises comparativas, pensando nos nossos pares e também projeções. Vamos pensar, ingressando aqui no nosso módulo de explorar, nós vamos passar pelas duas opções explorar e comparar. E a ideia é como eu encontro os meus pares dentro ou fora do mesmo país da minha instituição. Então, eu estou aqui na lista de entidades, no quarto ícone, eu tenho os países, regiões e grupos. Então, se eu estou dentro de uma instituição no Brasil, por exemplo, eu seleciono o país Brasil. Aqui do lado esquerdo da tela, eu venho na opção Instituições e eu tenho a lista de todas as instituições brasileiras e eu posso identificar quais são os meus pares. Os pares são basicamente aqueles que têm mais ou menos a mesma quantidade de documentos publicados, mais ou menos a mesma quantidade de autores. Se eu estou pensando em projeção, em crescimento a médio e longo prazo, eu posso pensar não necessariamente em pares, eu posso pensar em instituições um pouco maiores ou instituições fora do país que estão alcançando resultados, enfim, tudo isso é de acordo com demandas muito específicas de cada instituição, muito individual. Aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia de como funciona o processo de comparações de alto nível no Saival. Então, eu poderia, por exemplo, selecionar três instituições aqui no Brasil, que têm mais ou menos a mesma quantidade de documentos publicados, quantidade de autores. Vou clicar aqui em Benchmark in More Detail e continuar. O Saival vai automaticamente nos levar ao módulo de comparações e aqui eu posso explorar infinitas combinações de métricas. Por exemplo, colaboração internacional. Aqui em colaboração geográfica, colaboração internacional. Eu seleciono a métrica e eu consigo observar que as instituições estão seguindo aqui mais ou menos o mesmo padrão de colaboração internacional. Eu posso combinar com outras métricas e também usar aqui a nossa tabela. Vejam, a mesma informação que a gente tem por gráfico, a gente tem por tabela aqui ao longo dos anos. E na parte superior da tela, lembrando sempre que eu posso personalizar o intervalo de tempo de acordo com as minhas, né, demandas de análises. Por exemplo, 2010 a 2024, eu vou clicar em Apply aqui. Então, o intervalo de tempo é personalizável aqui na seção de comparações. Vamos voltar ao nosso gráfico e eu vou agora no eixo X buscar, por exemplo, a métrica Policy Impact. Então, Citing Policy Documents ou Scholarly Output Cited by Policy. Aqui seriam os documentos que estão recebendo menções, citações em documentos de políticas públicas. Super interessante essa métrica. Vamos selecioná-la. E aqui a gente podemos identificar. Então, ao passo que precisamos pensar estrategicamente futuros passos da minha instituição, eu posso, por exemplo, voltar aqui na opção tabela e identificar. Eu sei que a Unicamp tem 3.808 documentos recebendo citações por documentos de políticas públicas. A Universidade do Rio de Janeiro tem um pouco mais do que isso. Então, eu posso identificar quais são, por exemplo, os documentos, onde eles estão publicando, com quem eles estão trabalhando, se existe colaboração internacional, com qual revista eles estão publicando, quais são os temas, claro, né, de proeminência mundial que estão sendo tratados. Então, tudo isso é identificável em todos os conjuntos de documentos que estão em azul. Podemos fazer um clique e conhecer esse conjunto de documentos. Então, se eu sou aí da Pró-Reitoria da Unicamp, por exemplo, eu posso encontrar aqui tudo sobre esse conjunto de documentos que está recebendo citações por documentos de políticas públicas. Então, vejam, eu tenho aqui, eu sei quais deles são open access, eu sei onde esses autores estão publicando, quais são os tipos de documentos, a grande maioria aqui são artigos, eu sei os idiomas que esse pessoal está publicando,
Aqui a gente tem 406 documentos em português. Sei quais são os documentos que estão fazendo contribuições aos objetivos da ONU. Então, tudo isso é comparável e também podemos pensar, claro, estrategicamente em ações futuras. Isso eu poderia, a mesma comparação que eu estou fazendo com três instituições em um mesmo país, eu posso selecionar instituições em outros países. Por exemplo, Harvard, aqui a gente tem Harvard University e clico em adicionar a seleção. Então podemos identificar aqui, claro, existe combinações e comparações que não fazem sentido, mas só para que vocês tenham uma ideia, o que é possível ser feito em termos de projeções. Então, vocês podem selecionar qualquer instituição em qualquer parte do mundo, comparar com a sua e com outras pares também. E as seleções de métricas aqui fica ao critério das demandas de vocês. As combinações de métricas são infinitas, são mais de 30 conjuntos de métricas aqui para a gente fazer comparações. Da mesma forma que eu posso fazer comparações com instituições, eu posso fazer comparações com programas de pós-graduação. Então, por exemplo, vou buscar aqui no segundo ícone os grupos que eu tenho criado grupos A, B e C, PPGs. Em outro vídeo eu tenho a explicação de como criar esses PPGs. Fiquem atentos aos outros vídeos. Então vou adicionar aqui a seleção. Eu poderia comparar somente programas de pós-graduação e remover as instituições. Aqui no xizinho eu removo as entidades. Então, por exemplo, remover a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela já não está mais na comparação. E agora eu estou comparando resultados de grupos. E o que não fizer sentido na análise, eu vou removendo também. Então, as projeções e comparações de alto nível se referem a esses detalhes. Por exemplo, o grupo A aqui tem 22 documentos recebendo citações por documentos de políticas públicas. O grupo C tem 54. O porquê dessa diferença, se são autores da mesma área? E aí podemos identificar, sempre selecionando esses documentos, identificar onde esses autores estão publicando. Aqui está, Scopus Sources que nós temos as revistas que esses autores estão publicando. Conseguimos identificar que se são revistas que têm grande impacto. Idioma. Conseguimos identificar que todos os documentos estão em inglês. E um pouco mais em profundidade, na parte superior direita, no canto direito, nós temos esta opção, Export Spreadsheet. E aqui temos todos os detalhes acerca desses documentos. Então, tudo isso conseguimos identificar quais são os padrões de publicação desses programas de pós-graduação, com quem eles estão colaborando, onde estão publicando. Tudo isso é moldável para pensamento, o que está vigente e como pensar estrategicamente futuros passos, não somente dos programas de pós-graduação, e também em relação aos seus pares ou instituições de qualquer parte do mundo. Então, esse é basicamente o que a gente chama de high level, comparações de alto nível, porque aqui a gente consegue identificar e eu também poderia não somente comparar, mas identificar o comportamento do meu grupo e pensar em passos para o futuro. Então, qual é a nossa expectativa para os próximos 5 anos? Então, queremos aumentar a nota do programa dentro uma avaliação. Então, temos todas essas possibilidades aqui de pensar combinando métricas. Lembrando que é possível combinar de uma só vez até 3 métricas. Aqui ao lado, no gráfico, ao lado do eixo Y, nós temos a setinha em azul com todas as possibilidades de métricas. Por exemplo, aqui nós temos na aba citações, vejam a quantidade de métricas que temos relativas a impacto de citações.
Temos também no eixo X também a setinha em azul, as mesmas métricas. Podemos fazer várias combinações, diferentes combinações, isso sempre de acordo com o que é importante para cada instituição. Isso é muito particular, individual. Então, podemos aqui visualizar até três métricas, selecionando aqui em cada seção, cada métrica. Então, tudo sobre colaboração, universidade e empresa, colaboração internacional, nacional, institucional, quais são os trabalhos sem coautoria. Então, vejam, aqui em colaboração geográfica, eu consigo saber quais são os trabalhos sem coautoria e por que esses autores não estão colaborando. Então, podemos fazer aí futuros estímulos à colaboração, mostrar a esses autores o impacto que gera uma colaboração internacional. Tudo isso é analisável aqui, tanto em nível micro, que seria autores individualmente. Eu posso analisar grupos de autores individualmente ou grupos de autores, que aqui no caso são programas, PPGs, ou poderia analisar instituições e comparar instituições com seus pares. Então, como eu havia dito, as possibilidades são múltiplas. Nós, consultores da Elsevier, estamos sempre à disposição para qualquer consulta que vocês tenham, para apoiá-los da melhor maneira possível nesse tipo de atividade. Espero que o vídeo tenha sido útil e até a próxima oportunidade.